Sim, gente, eu tenho 25 anos e estava pensando que eu estava velha. Oi, gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Eu sei. Eu não quis abandonar o canal, mas foi uma decisão que veio assim meio que natural. Porque desde que eu conheci a Roxinha, eu fiquei viciada em fazer live lá. E eu meio que não tenho tanta vontade de fazer vídeo gravado pra cá. Assim, eu tenho vontade, não vou mentir não. Mas pensando na interação, a Roxinha a gente conversa assim ao vivão, entendeu? E aqui eu converso e depois vocês vão e a gente vai ficar nessa troca que não é tão imediata assim. Mas enfim, o vídeo de hoje tem tudo a ver com imediatismo também, fica aí. Como vocês podem ver no título do vídeo, esse vídeo vai ser sobre como eu vim com esse pensamento para 2023 de ser uma pessoa um pouco mais responsável comigo, mais responsável com meus desejos, meus sonhos, minhas necessidades, mais respeitosa. Queria convidar vocês também para ter essa mesma reflexão e quem sabe não entrar nessa junto comigo em 2023. Mudança de ano é sempre um bagulho que deixa a gente muito necessitado de mudança. Mesmo que você não tenha essa crença feito outras pessoas e tal, a gente termina dançando junto com a música, porque tá todo mundo meio que rotacionando para mudar alguma coisa, algum pequeno hábito, alguma coisa. Todo final de ano tem alguém querendo mudar algum hábito que no ano passado não fez tão bem, coisa do tipo. E esse vídeo vai ser meio que sobre isso, para você e eu e nós juntos conversarmos um pouquinho sobre a falta de respeito que a gente tem com os nossos sonhos, a falta de compromisso e como é que eu vou fazer para melhorar isso tudo em 2023. Preciso de uma água. Vamos começar falando um pouquinho de 2022. 2022 foi um ano bem caótico para mim, principalmente o início do ano, tipo de janeiro até março mais ou menos. Foi um período bem desgastante. Eu tive uma crise existencial que ela veio de uma crise dos 25 anos. Eu não sei se você tem 25 anos e tal, mas tem idades que a gente tem uma crise ou uma chavinha que vira, sabe? 25 anos foi a minha idade, que meu mundo fez assim, enfim. E tudo começou com eu pensando que eu era muito velha para algumas coisas. Sim, gente, eu tenho 25 anos e estava pensando que eu estava velha. Mas enfim, isso também é um problema que a gente pode falar depois, mas a sociedade faz a gente pensar assim também, né? E isso pode ter um gatilho de tanatofobia, então cuidado aí pra quem estiver assistindo. Mas eu comecei também a refletir, tipo, quando você começa a pensar na velhice, você vai pegando os ganchos assim, tipo, vou envelhecer, vou morrer, as pessoas que eu amo vão morrer também, enfim. E esse pensamento todo me fez chegar num lugar muito ruim, que eu constantemente pensava em morte. Eu tava surtando, eu via as pessoas e eu começava a chorar, assim, copiosamente, porque eu pensava que a morte ela ia ser algo meio que de imediato, sabe? É como se eu estivesse saindo com você e você fosse morrer no próximo dia, sabe? Então, eu quando via meus amigos, eu começava a chorar muito, eu ficava muito emocionada, porque eu ficava nessa agonia, sabe? Por um futuro que é incerto. Eu até hoje não sei como eu superei esse episódio, mas ele passou. E esse episódio caótico me fez ver o quão pouco feliz eu era com a minha vida. No sentido de que eu não conseguia ser grata, sabe? E até porque a realidade muitas vezes é um cu. Mas em conversas com minha psicóloga, isso antes da pandemia, porque eu ainda fazia terapia antes da pandemia, ela falava muito pra mim que a gente precisa, no final do dia, ou em algum momento do dia, pelo menos pra mim que tem depressão, enfim, a gente precisa encontrar alguns pontos pra ter gratidão, sabe? E eu tinha muita dificuldade disso. E desde já deixo o aviso de que isso não é pra você virar uma pessoa gratiluz, tá? Nada contra quem é gratiluz, mas se isso funciona pra você, massa. Pra mim não funciona, tá? Mas enfim, não é sobre isso. É sobre você no final do dia ter a ciência que o dia não foi a melhor experiência possível que você poderia ter. Ele não foi um grandíssimo espetáculo, mas ele foi bom, sabe? Foi bom dividir minha existência com as pessoas que estavam ali à minha volta. Foi bom ter conseguido fazer pequenas coisas no meu dia, mesmo que nada extraordinário, sabe? Era muito mais sobre ser grata por essas pequenas coisas do que necessariamente, tipo, ai, como eu estou grata, meu Deus, eu tô muito grata. Não. Esse episódio foi pra mim
tão pesado que me fez ver que eu tava me arrastando para baixo constantemente. Inclusive, eu sentia dificuldade de falar para minha psicóloga de que eu tava bem, sabe? Mesmo que eu sentisse que tudo tava correndo meio que como tinha que ocorrer, eu sentia que eu não tava pronta para dizer que meu dia tinha sido bom, sabe? Enfim, eu não sei se vocês vão ter uma identificação com isso também, mas eu sentia muito isso. E eu também nunca conseguia pensar que, tipo, poxa, hoje o meu dia foi comum, mas foi bom, sabe? Eu acho que ainda sou assim um pouco ainda, que eu sou uma pessoa muito intensa, muito. Então tudo pra mim tem que ter muita intensidade. Então eu sinto tudo com muita intensidade, então meus dias precisavam ser intensos pra eu no final do dia ficar, caralho, que dia massa. Enfim, eu não conseguia gostar do comum e do convencional. Só que quando a gente vai virando adulto, a gente começa a entender que o convencional e a rotina são coisas boas e eles fazem parte da vida. Até porque a gente causa o tempo todo, mesmo que para uma coisa positiva, vai deixar a gente cansado, sabe? E a gente precisa mesmo se satisfazer com pouco. Principalmente para quem tem uma realidade de vida feita a minha, tipo, eu não sou pobre de cair morta, mas eu sou pobre, eu vivo numa realidade que, tipo, meu salário é para comprar coisas que são meio que essenciais, sobra pouquíssimo para, entre muitas aspas, luxos, porque lazer também é essencial, tá? Mas isso fica para outra conversa. E pensar por esse viés, dessa forma, enfim, me fez ver que eu preciso fazer muito mais por mim, que eu tava fazendo muito pouco. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo porque eu amo, tipo, eu dou mimo, eu dou tudo de mim para realizar tudo que for possível o que os meus amigos querem. Isso pra minha família também, tipo, por muitos anos eu me senti responsável por trazer a felicidade de algumas pessoas. Eu tô tirando isso de mim aos poucos, mas a gente pode conversar sobre isso depois também. Mas eu sinto que eu saio ajudando todo mundo e depois eu não tenho gás pra cuidar de mim, não tenho gás pra fazer minhas coisas, sabe? Eu não tenho força pra fazer minhas coisas. E isso não é necessariamente porque eu tô gastando tempo ajudando meus amigos. Não, não é. Isso é muito sobre eu ter gás pra ajudar as outras pessoas. E quando chega na minha hora, eu fico pensando, mas não vai ficar tão bom assim, sabe? Eu não vou fazer, não vai ficar bom, sabe? Desistir antes mesmo de falhar. E eu acho que isso é uma coisa pra quem é perfeccionista, né? E a galera vem falando que ser perfeccionista é muito bom. Qual é o seu maior defeito? Sou perfeccionista, como se fosse, tipo, algo muito bom. Mas no fim é muito ruim, porque você não consegue concluir nenhuma tarefa. Você tá preso e amarrado naquela necessidade de ser perfeito. É muito complicado. O que eu quero dizer é que eu coloquei como meta nesse ano pra mim ser uma pessoa que não vai ter medo do que os outros vão falar, apesar de que eu sempre vou ter medo do que os outros vão achar. E tentar ser mais a minha amiga, tipo, botar a mão no meu ombro e falar pra mim mesma que, tipo, tá tudo bem você não ser perfeita. A gente tentou, sabe? Coisas que eu falaria pros meus amigos, eu falar pra mim, sabe? Trazer esse exercício. E eu espero que vocês estejam começando a se motivar e querer fazer isso com vocês. Porque depois de 25 anos de muita porrada na cara e de, tipo, procrastinar tudo que eu podia procrastinar, que eu queria fazer pra mim mesma, porque não ia ficar como eu sonhava que fosse ficar, me fez ver que eu cheguei num lugar meio triste, sabe? Eu sinto que eu deixei meus sonhos pra trás por causa disso. Eu vejo as pessoas se realizando ao meu redor e eu tô aqui parada, esperando em algum momento o meu momento acontecer. Só que meu momento não vai acontecer, porque não existe uma fada madrinha nem nada que vai fazer as coisas se realizarem por mim, sabe? E eu até tenho apoio dos meus amigos, eles com certeza fariam coisas por mim e tal. Mas eles não fazem milagre, tem coisas que só dependem da gente mesmo. E essas são as coisas que dependem da gente e a gente tem que fazer. E com isso, eu vou seguir o conselho da minha psicóloga, aquela diante da pandemia que eu comentei lá no começo do vídeo, de parar de tentar entregar uma coisa perfeita, porque eu não vou entregar nada. O mal feito, feito, é muito melhor do que o bem feito que nunca sai. E no final das contas, eu vou poder dizer que pelo menos eu tô ali tentando, sabe? A gente vai poder dizer que tá tentando.
E ano passado eu tentei gravar 1000 vídeos, TikToks, produzir todo tipo de conteúdo e fazer o conteúdo mais fantástico que poderia sair de mim. E eu mal entreguei coisa, gente. Tudo que eu entreguei foi com muito carinho, muita dedicação, podem ter certeza. Mas o que não saiu e que podia ter saído eram coisas boas também, sabe? E é sempre essa noia e essa perseguição de que nunca tava bom o suficiente. Mas nunca vai estar, a gente nunca tá satisfeita. A gente é humano, sabe? Na verdade, dificilmente as coisas vão estar boas o suficiente, gente. A realidade é essa. E o se contentar com pouco bate diretamente com isso, sabe? A realidade de não estar bom o suficiente é porque a gente vai estar se comparando o tempo todo com outras pessoas, mesmo que inconscientemente, apesar de que conscientemente acontece muito também. Mas eu atualmente estou nesse exercício há algum tempo já, acho que vai fazer uns 2 anos, de tentar ficar não me comparando com as outras pessoas. É uma coisa que acontece, a gente se compara, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, mas esse exercício é muito difícil. Todo mundo fala, se compara com você mesmo, como se fosse muito fácil, mas não é. E aí a gente entra naquele lugar de ver a vida das pessoas no Instagram, no TikTok, qualquer rede social. Mas eu tô falando muito dessas redes sociais de Instagram, TikTok, enfim, porque são redes sociais que eu queria estar criando conteúdo. Eu vejo outras pessoas criando conteúdo que eu sei que eu sou capaz, sabe? No fundo eu sei que eu sou capaz de fazer aquilo. E eu travo. Eu não consigo entregar nada. Não sai, simplesmente não sai. A sensação de ver a vida rolando para outras pessoas enquanto eu tô parada é sufocante, sabe? E eu decidi acordar pra vida. E é esse convite que eu quero fazer para você acordar também. Não necessariamente com criação de conteúdo, né? Mas para qualquer projeto que você esteja querendo fazer há muito tempo e tá com medo de falhar. Esse ano a gente vai fazer um acordo de fazer mais mal feitos do que bem feitos, que nunca vão sair, que vão ficar guardados e engavetados. E com isso eu iniciei a temporada de produção de conteúdo em todas as redes sociais possíveis. Qualquer coisa que puder sair de mim vai estar saindo em redes sociais, tá bom? No sentido de criação de conteúdo, tá, gente? Da melhor forma possível, mas não perfeito. Até porque eu não tenho obrigação nenhuma de ser. Nem você. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Que a minha reflexão faça algum sentido. E se vocês quiserem conversar sobre alguma das outras coisas que eu comentei nesse vídeo, deixa aí embaixo. Eu vou amar poder ter mais ganchinhos pra fazer mais conteúdo. E eu tô nas outras redes sociais, que no final do vídeo vai aparecer tudinho aí pra vocês seguirem. Fica à vontade, eu não mordo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Não esquece de curtir e se inscrever.